93 foi o ano das chacinas, né, da Candelária, um contexto municipal super doído, né? Havia uma vontade de se manifestar de alguma forma positivamente em relação àquela... Do ponto de vista do país, né, era o fim da Collor ali, né, havia também uma vontade de ir para as ruas e se manifestar, né, restabelecer o domínio da rua como espaço democrático. E no ponto de vista do mundo tinha uma coisa de identidade, porque eu acho que foi o Muro de Berlim é 90, né? 90. Então, era a coisa da globalização assustando um pouco as identidades, assim, tudo meio. Eu acho que essas três coisas assim estavam na gente, embora a gente não tivesse essa análise. Mas, olhando para trás, eu acho que havia, né, tanto um contexto mais amplo quanto local, que sugeriam que a gente fizesse alguma coisa positiva. E aí, indo agora já para o final, né, que você falou de um balanço, eu acho que a nossa construção se mostrou altamente positiva na nossa percepção, né, no ciclo de vida das coisas. Né, eu acho que a gente teve um momento extraordinariamente amplo, né, e depois eu acho que isso foi, na verdade, de alguma forma sendo semente de outras coisas, ou ajudando a nutrir outras coisas, né? Revitalizando, também coisas antigas. E aí, evidentemente, que nesse contexto com muitos agentes, a gente hoje se vê meio no espírito de ser um facilitador, assim, né? Já não tem a vontade de ser o principal protagonista, nada assim. Né? Eu acho que a gente se sente feliz de ter contribuído nessa história. Né? Nós, não pretendemos fazer isso de uma forma decididamente proativa, né? Foi reagindo rapidamente às situações que estavam emocionando a gente. E nesse processo a gente foi descobrindo uma série de riquezas do lugar, né? Foi descobrindo até potenciais nossos. Né? Pelo que eu me lembro, eu nem tocava cavaquinho, já aprendeu cavaquinho, né? Tinha uma história com música, né? Mas foi trazendo aquilo, cada um foi trazendo um pouquinho, né? Aí se estabeleceram rodas de samba, a gente fez o CD-ROM. Foi feito numa plataforma chamada Director, que não tem mais nem drive para ele. Então é um CD-ROM que foi premiadérrimo, a gente apresentou ele na França, ganhou muitos prêmios. Ganhamos um prêmio muito bacana do IFAM, de urbanidades. Mas ele tinha uma quantidade de imagens enorme, de depoimentos antigos, vídeos do início dos anos 60 não, esse já é o Copacabana, que depois a gente fez Copacabana. Mas vídeos locais, pessoas do Morro do Pinto, do samba, de blocos antigos. Mas hoje a gente não abre ele em nenhuma máquina. Então, para refazer ele, que é uma coisa que está sempre no nosso pensamento, a gente precisaria assim, de entrar num edital, entendeu? Contratar direitos autorais, porque várias das pessoas que depuseram já morreram, inclusive autores de texto. Sérgio Amarão está vivo, né? A Nina Raba faleceu, o Roberto Moura, pesquisador de música, está vivo. As pessoas falam, não, mas não é só transformar, não é só passar para outra plataforma. Não é, porque o sistema no Director, você construía tela a tela. Não era ainda, para quem entende, programação por objetos, que você vai criando uma macro aqui, uma imagem que você chama ela, coloca virtualmente na página. Então, cada página é um BMP, não é nem um PDF, é um BMP. De algum modo, eu acho que o CD-ROM, embora não rode, né, ele roda através porque de fato é quando surgiu, né, antes ainda, né, a gente estava um pouquinho inspirado até por um material do Corredor Cultural, uns livros do João Forte, falava da história da área portuária, a gente viu isso e achou muito bacana, e foi os primeiros sambas falavam dessa história. E aí a gente acabou se relacionando um pouquinho com o lugar, havia algumas novidades assim, mas a gente não via ainda a amplitude, mas a gente teve uma interação com o pessoal do Centro Cultural Zé Bonifácio, que tinha uma ligação com o movimento negro, que tinha uma ligação com o samba, a gente intuía, né? E a partir dessa intuição a gente foi, então ele dirigiu o CD-ROM e aí fez aquela metáfora dos tesouros, né? Que foram, na verdade, os estímulos dos enredos, dos sambas e da música.
5 vértices aí, cultura, sindical, negro, samba e arquitetura, eles estão vivos aí todos os anos. E a minha relação com a Praça Mauá, então, peguei ainda uma Praça Mauá muito veterana. Nos anos 80, né? 10 anos antes dos Cravos, eu já trabalhava aqui. E a zona era típico área de porto, né? Assim, uma área dominada por construção ainda à noite. E tinha um terminal de ônibus. Então muito marinheiro, a caricatura da zona portuária era um pouco a área que eu trabalhava no INT, Instituto de Pesquisa, trabalhando em loja americana, depois. E era uma zona assim, conflagrada. Curiosamente tinha sua lei, né? Não era uma zona violenta, era uma zona assim, assim, as pessoas não iam muito lá. Né? A intervenção urbana, né, que houve até bem antes da gente, né, bem antes desse momento, mas o porto, né, ele corta a atividade econômica, que era ribeirinha, o burro terminava no mar, né, e os caras viviam de trapiche, pequenos transportes, né, então o porto cortou essa atividade. Né, o corte da Presidente Vargas, o corte do Aterro e o corte da Estrada de Ferro faz concretamente uma ilha do mapa, né, uma região ficou parada, né, culturalmente, embora com muita história e muitos tesouros, né, esses tesouros submersos ali, né, porque a imagem pública da Praça Mauá nos anos 80 é essa que eu te falei. Realmente, se pegasse para as pessoas da Zona Sul e a Praça Mauá, o imaginário das pessoas é que era uma zona portuária no sentido mais pejorativo possível. Eu me lembro que eu trabalhava na Petrobras ainda, né, me apresentei só em 12, nos anos 90, sexta-feira eu saía com o cavaquinho da Petrobras e as pessoas perguntavam, mas onde você vai? Eu vou tocar na Praça Mauá. As pessoas achavam que eu era puta no milho. Porque eu ia cavalo na Praça Mauá, né? E é só para complementar aqui que o Rico falou, sem interromper muito, que a Nina Raba tinha uma expressão que ela falava que a Praça Mauá nesse momento, a região portuária, né, era preservada pelo abandono. É uma expressão que ela usa nos textos dela, né? Que ela é uma região que ficou encapsulada por grandes vias de tráfego intenso e ali ficou parado no tempo, que era uma expressão, inclusive, que nas entrevistas com os moradores se repetia a expressão, aqui é parado no tempo. E se você rolasse a ribanceira, em 3 minutos você estava na Praça Mauá. Embora não sendo morador, eu passei ali 8 horas do dia, que são 1/3 do meu dia. Então eu me sinto bastante pertencente àquela, mas com um olhar diferente do morador, de fato, né? Um olhar de quem passa. E eu acho que eu tenho dificuldade de só ter um olhar negativo para essa mudança. Né? Eu acho que essa mudança teve muito aspecto positivo. Eu acho que é impossível não reconhecer, né, quem viveu a Praça Mauá dos anos 80, né, há de perceber uma valorização, até um respeito às questões dos serviços públicos, etc. Mas é uma questão realmente que tem muitos contras, mas também muitos prós, eu acho. Então acho que não dá para ser assim, embora reconhecendo, né, que há uma ameaça, né, uma série de construções históricas ali. Eu também tendo a não ser refratário assim, ao processo. É que eu acho que acirrou um pouco questões que não eram visíveis antes, porque antes estava todo mundo ali abandonado. Quando chegaram os holofotes sobre a região portuária, houve uma escolha, sabe, da borda da região portuária, da borda visível, mais turística, né, com possíveis aproveitamentos para a cidade, um ponto de vista mais do poder público para esse lado. Embora houvesse gente dentro do governo na época preocupado, Fajardo, por exemplo, pessoas que estavam preocupadas com a questão da preservação. Mas eu acho que quando você jogou ali, né, quando o poder público jogou ali o holofote, se acirraram as brigas internas, muitas brigas internas. É um lugar pautado por disputas internas, de todos os tipos, dentro do movimento negro com os brancos, o quilombo com outros negros
não exatamente da Prainha. Movimentos antigos como Pinto Sarado, da Gamboa, o próprio Prata Preta tem muito essa não é bem visto por muita gente, como a gente também, apesar de ser encarado como antigo, porque nós estamos lá desde 93, nós não somos da região portuária nativos. Para quem acompanhou o nosso começo, a gente até é melhor aceito. Para quem chega agora, muitas vezes acha, não, são os brancos que estão aqui se aproveitando, mas nem sabem que a gente está lá desde 93, quando não existia nenhum bloco ativo. A gente fazia uma vez por mês, uma sexta-feira por mês, até, sei lá, deve ter uns 3, 4 anos. A gente, e esse final aí dessa periodicidade coincidiu um pouco com esse movimento de revitalização, em que as desavenças internas, as disputas ficaram mais explícitas. Nós sempre fomos assim, a gente nunca colou com nenhum lado. Então a gente sempre teve um papel muito respeitado. Talvez exceto por algum ou outro, claro que ninguém é unânime, mas a gente sempre teve um papel assim, e acho que uma reputação, né, internamente, a região portuária, de ser um pessoal que pensava antes de falar qualquer besteira e antes de se juntar com qualquer movimento. Então a gente sempre teve uma postura muito de preservação, sabe, do espaço público, das relações, de, olha, eu falo com fulano, não, mas o fulano é isso, mas a gente fala com ele. A gente sempre foi assim mediador, tanto que no nosso desfile iam inimigos figadais da região e falavam com a gente, na verdade. Ainda funciona assim, só que as coisas foram ficando mais acirradas. Como eu falei, chegou também muita gente nova, que pegou o bonde um pouco andando e tomou lados também. A gente não tem nenhuma situação de ameaça concreta, gente, de jeito algum. Mas é diferente, porque antes era a gente, e a gente era visto como quem estava chegando, quem não tratava a região portuária simplesmente mediaticamente. Até no começo as pessoas não, é melhor não aparecer nada daqui, porque aí vai vir gente. Mas eles começaram a ver que a gente cuidava, que a gente terminava meia-noite em ponto, para não atrapalhar os moradores, que a gente fazia o desfile combinado com a cooperativa de catadores, que a gente tinha uma postura. Eu acho que a palavra disputa, né, ela sugere, né, um certo incômodo. Né? Mas por outro lado, a disputa, né, também sugere uma ideia das pessoas buscando um protagonismo, né? E nós não tivemos a intenção de ser esse protagonista, né? Então, para nós não é propriamente uma fuga, uma derrota. Eu acho que a gente, de certa forma, né, reconhecer, né, essa vontade das pessoas é uma vitória nossa, depende de como você olha, né? Então a gente achou, talvez, né, porque já estejamos com esse percurso, né, que seria gentil, né, a gente não disputar esse espaço, né, não disputar, não porque a gente não quer, porque não deixar esse espaço ficar mais ocupado pelas pessoas que estavam querendo ocupar o lugar, né? Acho que era um caminho natural. Então eu não vejo, o Largo da Prainha. não vejo que a gente, o Largo da Prainha realmente era um lugar emblemático, porque lá na origem, né, é a zona mais arquitetonicamente mais preservada, é uma praça de Lisboa, né, assim, claramente, né. Então, mesmo lá nos anos 80, né, quando eu trabalhava exatamente ali, eu era casado com uma portuguesa e tinha uma relação com Portugal, né. Então eu falei, caraca, isso é Lisboa, é impossível não darem valor a isso, é muita loucura, né. Mas era essa história da ilha. Eu acho que na construção nossa, o Largo da Prainha sempre foi a nossa sede, né? Durante muito tempo foi a principal atividade econômica e que valia o mês, né? Tem uma senhora que diz que todos os filhos só estudaram por causa que os escravos já não há. Que pagou, inclusive, faculdade para um dos filhos do que ela ganhava na sexta-feira dos escravos da Mar. Várias pessoas falam isso, né, Camilo? Em 2003, o bloco chegou a ser mais de 20 mil pessoas. Né? Nós, inclusive, passamos o bloco para domingo, ao meio-dia, 3, se não me engano. O bloco avançou e não seguia mais.
não dava para seguir. Além de que quebrava o trânsito totalmente, então gerava muitas foi uma situação também. que começou a fugir do controle. Mas a gente era o bloco da área portuária, e a partir de 2013 começaram os blocos, a Liga Portuária se organizou, a gente passou para domingo, foi a primeira abertura de espaço que a gente fez, foi sair da nossa data e ir para o domingo, que era uma zona neutra, de manhã, domingo de manhã, para não tivemos até, fizemos bem naquela reunião com o Carlos Fernando, uma reunião do que o IFAM, que era meu amigo, né, dessa área de carnaval de rua, também estava na frente, e ele fez uma reunião lá no Alto do Morro, para exatamente trazer a melhoria das ruas e baixar a fiação para debaixo. E as pessoas, nessa reunião, o rejeitaram, os moradores o rejeitaram, dizendo que ele ia trazer luz e que eles queriam a escuridão, né? Não queriam aquela visibilidade, né? E nós também, nesse momento, fomos questionar, que a gente estava trazendo uma visibilidade indesejada para alguns. Então, nesse momento, a gente recuou um pouquinho já para o domingo ali, né? Para fazer. Alargamos, fomos mais para a área dentro da Praça Mauá, também a gente saía muito, até então saímos muito voltados para a Praça Mauá, da Praça Mauá para lá. Nesse momento que o Rick está falando que mudou a direção do bloco, em vez da gente sair para a direção Praça Mauá, a gente passou a sair para dentro da região portuária. Isso foi um golaço, assim, porque as pessoas se sentiram, a gente se articulou muito com blocos que estavam revivendo, como o Pinto Sarado, Coração das Meninas, e o Prata Preta estava também já em ação, vários blocos ali da região, Banda da Conceição, e a gente foi para dentro e nos articulamos também com o Sindicato dos Estivadores. E aí foi belíssimo, porque a gente convidou o neto do Almirante Negro e demos para ele, foi nos esperar na sede do sindicato. E a gente desceu do carro de som, ficou até emocionado, porque era um velhinho. A gente desceu do carro de som para entregar a camiseta para ele, foi super. Assim que as obras se consolidaram, né, também o Cais do Valongo ganhou uma dinâmica diferente pelo seu significado histórico. Né? Então a gente, um pouco, né, para deixar livre o espaço da prainha, né, para ser verdadeiro, né? Mas também um pouco aproveitando a oportunidade de que o Cais do Valongo saiu do chão, né? Veio para cima da rua, né? A gente se posicionou lá do Cais do Valongo, né? Que tem um gancho histórico também. Não no Cais do Valongo, mais para lá, colado no prédio da L'Oréal. Terceiro ano do bloco, a gente entrou para a área portuária, mas foi meio confuso. Por exemplo, né, o bloco girou da Polícia Federal, a Polícia Federal atirou, deu tiro para cima, dissolveu o bloco, né, com tiros, porque a gente passou em frente à polícia, por um incidente totalmente tolo, do carro da polícia queria cruzar o bloco e o bloco queria passar, né, o carro da polícia atirou, o bloco dispersou. Nesse ano em particular, nós íamos terminar lá na Praça da Harmonia, né, junto com o Centro Cultural Zé Bonifácio, o Milá, ia ser um congressamento. Mas naquele momento a gente foi até o Bloco da Harmonia, mas foi correndo, e tudo escuro, não tinha luz. A gente no alto do carro de som com tiro, imagina. Ou seja, não é que a gente não quisesse, mas as condições também objetivas, elas têm que, de alguma forma, acomodar, né? Na praça, a gente aí ficou na praça, né, durante um bom tempo. Na praça também tinha a sua lógica, né? Nos respeitavam pelas razões que ele falou, que tinha um interesse econômico, mas a venda da bebida, tinha lá gente que tinha relação com o morro, com outras lógicas de poder no morro também, que a gente também não, eles não respeitavam, a gente também não entrava, mas o poder público não se fazia presente, né? Realmente, com a Prefeitura do Paz, houve uma tentativa, melhorou essa questão, se não foi perfeita, foi uma clara melhoria, né? Nessa altura também já estava mais articulado politicamente, logo que o Paz entrou, até eu e Helena estivemos com o Antônio Pedro, né, apresentamos o bloco, não teve uma relação política com ele, mas ele foi gentil, me recebeu e sempre me respeitou, assim. Então foi um momento, assim, positivo. Quando o pai saiu, ficou sem prefeito, né? Na época do Crivella, quando ele entrou, né, ele já não era propriamente um entusiasta do carnaval, os blocos também o atacaram fortemente, vamos ser francos ali. Daí a má vontade foi crescendo, chegando ao limite desse ano. Esse ano foi
sempre foi uma clara percepção. Que a prefeitura bloqueou até o limite da gente pedir ajuda do Ministério Público, né? Só conseguindo autorização com o Ministério Público presente, né? Para no último dia, quando já não dá mais tempo para cumprir esse sentido. Eles fizeram e não recebeu. Os blocos saíram. A gente espera receber, daqui a pouco, se a Ambev honrar a parte, como compromisso incentivado, mas todo mundo, todos os blocos de Sebastião, todo mundo está contigo. Foi do ponto de vista das rodas, exatamente em 2007, as rodas que eram mensais, começaram, a gente tinha presenças, Bete Carvalho, Walter Alfaiate, Surica, Zé da Velha, essas pessoas, que todo mundo ia de graça, todo mundo sabia que a gente não rolava dinheiro. Mas as pessoas, e aí começou também o público a crescer demais, a gente não tinha infra, até que em 2007 foi a Bete Carvalho, que foi a maior das nossas canjas. Nessa ida da Bete, aconteceram coisas que nunca tinham acontecido. Teve uma briga no final, que a gente nunca tinha tido briga, teve um assalto a um cadeirante, derrubado cadeirante, né? Teve umas situações assim loucas. E eu também na fila do banheiro, só tinha 1 minuto para fazer xixi, fui pro banheiro, tinha uma fila, eu pedi para passar na frente, veio umas mulheres de trás dizendo que eu não podia, não sei o que, foi uma coisa assim muito desconfortável, muito chata. E aí eu falei, bom, vamos parar as rodas. Paramos as rodas mensais, saiu uma nota no Anselmo Góes, dizendo que os Escravos da Mauá parou, não vai mais, 1000 problemas, barraqueiros, o poder público não apoia, na época a gente não tinha nenhum apoio, nas rodas nunca tivemos apoio. Isso ainda não era a época do Paz, era a Jandira Fegari. A Jandira, inclusive, estava saindo e entrou a Ana Luísa Lima, substituindo ela. Aí a Ana Luísa viu essa nota no jornal, o Anselmo me conhecia também, e me chamou para uma reunião e falou, vem cá, não dá para parar, são as coisas mais importantes da região portuária. Eu falei, mas eu não tenho mais condição, todo mundo fala comigo, é o ECAD, é a polícia, é o menino perdido na rua, é tudo. Eu tocando cavaquinho e a pessoa falou, eu não tenho mais condição. E aí ela falou, não, a prefeitura vai apoiar os Escravos da Mauá. E durante um ano a gente teve uma situação assim de princesa, que tinha um palco na região portuária, baixinho, praticável, tinha banheiro químico, tinha um backdrop atrás com essa marca aqui do Largo da Prainha. Enfim, a gente foi tratado a pão de ló nessa gestão, as rodas de samba. Aí, quando mudou de novo, parou tudo. Na verdade, nós somos o pequenininho da Sebastiana. A Sebastiana tem os grandes blocos, Simpatia, Sovaco, né? Nós somos o pequenininho, mas somos dessa articulação. A gente fez uma rede que até hoje é muito importante para a gente, que é com as escolas de teatro de rua ali da região, tem o Ministério, né? Que é um movimento assim, espontâneo e do local, né? Que eles viraram parceiros cenográficos do bloco, né? E aí a gente, de certa forma, num momento melhor, a gente chegou até a tentar caracterizar como se fosse o projeto final dos alunos, sabe? Como se eles fossem fazer a cenografia do carnaval, são escolas, né? Tanto mistérios quanto espetáculo. Mas agora já não temos mais esse excedente, então já mingou um pouco, mas a relação ficou, né? Ainda continua todos os casos têm esses parceiros, né? Agora com mais dificuldade, mas quando a gente teve o nosso clímax, aí a gente teve grafiteiro, a gente gastou tudo que a gente tinha, oficina de dança, oficina de gente que a gente teve, a gente investiu, né? Então, esse modelo de negócios que o Ricardo comentou é um modelo de negócios muito legal e que também nos coloca numa posição muito diferenciada, seja dentro da Sebastiana, em que a gente realmente, quando aumenta a nossa coisa, a gente aumenta os nossos projetos locais atendidos. A Roda já teve também um modelo, inicialmente, que eram os fabulosos patrocinadores, porque o nosso grupo chama Fabuloso Grupo Eu Canto Samba. Então, tinha os fabulosos patrocinadores, a gente tinha 100 amigos que botavam R$10 por mês e a gente bancava o som. Depois começou a crescer o público, o som, com aquele dinheiro a gente não conseguia mais. A gente não tem nenhuma ajuda do poder público, ao contrário, só tem a perseguição.
né? A gente não pede autorização para as rodas aqui. E também nem sei se tem algum guichê na prefeitura hoje para isso. E ao mesmo tempo a gente tem o ECAD que nos cobra. A gente não tem dinheiro nenhum. Que a gente tem um sonzinho mínimo de bateria que um cara faz pra gente por R$250, que a gente recolhe no público para pagar o Soares, que é esse rapaz, esse senhor que faz. Então, R$600 do ECAD inviabiliza totalmente. Então a gente está assim, eu estou super afim de, eu já falei para a Cláudia, eu estou morrendo de saudade da gente tocar. Mas a gente fica assim, mas vai que o cara chega lá e cobra R$600. A gente não teve dinheiro nem para pagar o carnaval. Durante muito tempo, por exemplo, nas rodas, a responsabilidade civil era minha, no meu CPF. Porque não tinha apoio de ninguém. Então quem é que pagava o som, sou eu. Nas rodas eu também saí um pouco das rodas, porque por mais que não existisse formalização nenhuma, se chegasse o ECAD, todo mundo mandava falar comigo. Se chegava uma criança perdida, mandava falar comigo. Então, era muito fácil Você saber. na área portuária, né? E o CPF era o meu. Nesse momento, né, pastores e juízes, né, eleitos democraticamente, eu acho que a gente está numa armadilha onde o que a gente pode segurar é o afeto, sabe? É uma existência de afeto. Realmente, o carnaval, ele conseguiu, eu nem estava aqui no Brasil nesse carnaval, mas estava, claro. Mas eu de fora via quanto que o carnaval estava consolidando ali muitas demandas, explicitando, né, mais. A gente acaba sendo um porta-voz. Eu vejo isso muito claramente, por exemplo, no Cordão do Prata Preta, pegando o carnaval na região, pegando esse contexto. O Prata Preta, ele consegue trazer temáticas ali a cada ano que, por mais que as pessoas não estejam imunes àquilo ali entre os moradores, começam a ouvir falar de alguma coisa e por isso mesmo às vezes não são aceitos por muita gente, né? A gente também, eu acho que nos nossos sambas, as letras do samba que quase sempre foram feitas pelo Ricardo, lá no nosso bloco a gente tem concurso de camiseta e não tem concurso de samba, porque inicialmente porque a gente estava muito ali próximo dos poderes paralelos e a gente ficava com medo de uma intervenção no samba e a gente ter que sair com um samba que não era nosso. Você então, faz um concurso, tem que estar preparado para pedir. Assim, chega lá o pessoal do optou por fazer um samba sempre caseiro. E aí o samba caseiro prevaleceu e a maioria das vezes o Ricardo participou da letra ou fez sozinho a letra. As próprias letras dos sambas, que as pessoas acabam cantando a plenos pulmões, todas as letras da gente, há 25 anos, falam de amizade, de liberdade, né, de espaço público, o que mais? Da história da região, dos personagens da região, João da Baiana, Pixinguinha, Pedra do Sal, e da liberdade, enfim, que marca ali muito a região, né? Essa questão dos escravos e liberdade. Que os escravos nossos não tem a ver diretamente com os escravos negros, mas claro que remete a isso de alguma forma. Não sei se o Ricardo falou no início que eu saí para pegar alguma coisa dos escravos, funcionários públicos, só isso. Que era uma brincadeira também, porque na época era um movimento forte de funcionários públicos. Funcionários públicos de maneira geral, e o grupo que fundou os escravos vinha todo do Instituto Nacional de Tecnologia. Então eu acho que a gente acaba tendo um papel muito político, né, sem ser partidário, mas político. A gente sempre impediu ou pediu que nenhum poder público, ninguém do poder público chegasse e ocupasse o nosso microfone. Candidatos, e isso a gente sempre conseguiu fazer porque a gente também fazia contra os nossos candidatos. Então, por exemplo, Jandira ia lá muito, Chico Alencar sempre foi, o próprio Paz ia lá antes de ser prefeito. Várias pessoas do poder público, agora está me faltando, Eliomar, frequentador, o Freixo, e a gente, quando vinham falar, Mink, posso falar? Não vai dar, porque se eu abro para você, daqui a pouco vem outro cara aqui e diz que eu abri para você, então aqui ninguém fala. E também nunca deixei que ninguém subisse ao palco com adesivo. Menos, a única vez, foi em 2003, na campanha do Lula, que era
Era uma novidade na praça. Mesmo Aí, assim, o samba era Lua do Povo. Não era Lua do Povo. Não tinha nenhuma versão explícita. Então, assim, foi a única vez que a gente saiu com... Que a gente saiu, não, que a gente deixou essa coisa invadir o palco. Porque a gente estava também completamente invadido. Mas, normalmente, a gente conseguiu separar essas coisas. Então, a gente nunca teve uma coisa partidária, mas o nosso bloco é claramente político. Desde o início. Quando alguém chega para mim, porque você é cavaquinista, eu não sou cavaquinista. Eu toco cavaquinho, inclusive de uma forma, quanto mais as pessoas bebem, melhor eu toco. Como as pessoas bebem muito lá, eu toco maravilhosamente bem. Mas eu não sou uma cavaquinista que eu nunca priorizei o cavaco, eu sempre tive milhões de outras coisas. Eu toco ali com a pasta e tal. O que eu acho que eu faço é um ativismo de rua. Eu, Eliane, não estou falando por nenhum outro, eu faço um ativismo de rua, movido pelo samba. E quando eu pensei nas rodas de samba, que aí fui eu que pensei, o bloco já existia há 4 anos, 4 anos, para mim o ativismo era trazer os bambas do samba que não eram cantados muito. Falar de Jonda Baiana, falar de Donga Sinô, que eram dali da região, falar de Giaciata. Então, já ali começamos muito uma roda de samba que já era, no meu entender, política. Né? Porque eu não estava cantando sucessos que iam para a Bandeirante. Era um movimento pós-redemocratização, então era a reocupação da rua. Para mim, isso é que sempre me ganhou. Por isso que eu ando broxa, porque eu hoje não posso chegar no aterro e falar o que eu quero falar, porque pode ter um fortinho que venha me enfrentar, e para mim vai ser muito grave, entendeu? Eu ali no palco, eu não vou conseguir lidar com aquilo sem me fazer muito mal. Então, assim, para mim não faz sentido, estou falando por mim, as rodas de samba sem o sentimento da espontaneidade, que sempre foi o que marcou as rodas de samba. Ninguém nunca fez um discurso por nenhum candidato, mas a nossa fala sempre foi política, política da cidade, política dos encontros. A gente sempre falou e sempre tivemos moradores de rua misturados com gente, né, da Zona Sul, mais ricas, e o cara ali ficava a roda inteira bêbado, subia no palco, a gente botava ele para baixo de novo. Enfim, a gente sempre teve uma atitude, para mim, até hoje, essa é a coisa importante para mim. Claro que a música é o veículo, e mesmo na música a gente procurou sempre trazer os compositores da região. O Camunguelo, o Cláudio Camunguelo é de lá, ele tocava, vinha da canja na nossa roda. Sempre abria espaço para o Camunguelo, porque eu achava aquilo um privilégio. E sempre reforçava que ele era estivador da Praça Mauá, essa articulação com o sindicato, com o neto do Almirante Negro. A gente sempre cantou o Almirante Negro com a letra original, sabe? Nunca cantamos Salve o Navegante Negro, sempre cantamos Salve o Almirante Negro, e sempre falei isso antes. Então, para mim, esse momento é muito crítico, porque eu perdi na roda, perdi não definitivamente, espero, mas eu perdi o meu motor na roda de samba. Tanto que pela primeira vez na história dos escravos eu não participei do desfile. Porque eu estava à beira de ficar doente com essa situação nacional. E eu fui com o Pedro, a gente foi viajar pela América Latina. Uruguai, Argentina, Chile, voltamos tem 15 dias, estamos 2 meses e meio fora. Na minha construção, o meu ativismo é o empoderamento do lugar, assim, né? Eu acho que é isso que é mais resistente, a gentrificação, a mudança. Quanto mais as pessoas se sentirem donas e potentes e com iniciativa de fazer coisa, tá bacana. Eu acho que foi cumprindo a nossa missão, na minha. Então, que também é político. Que é também totalmente político, né? Por isso, para mim, né, até uma sutil, assim, são muito próximos, mas eu talvez, né, tenha mais, evito, né, como o bloco, é uma rede de afetos. Para que assim seja, você precisa respeitar as diferenças, né? E as pessoas, quando vão lá e elas chamam os amigos, elas são donos do bloco também, né? O bloco não tem um dono, né? Ele tem a liderança, né? Mas não tem um dono, né? Com a mesma coisa do dinheiro, né?
Então eu tenho uma certa dificuldade de, quer dizer, eu sempre gostei muito da gente não ter dado o microfone nem para nós mesmos, né, do ponto de vista partidário. Manter, eu acho que nesse momento é uma época de manter. De existir, né? De existir, é mais do que resistir, a gente exatamente. precisa existir. Manter e juntar força para democraticamente vencer. Sarol e Orlando também não se dão com a Rosiette. Então a Liga é uma referência, mas dois blocos que são importantes, eu acho, na região, por motivos diferentes, três, né? Acho que é Escravos da Mauá, Cordão Prata Preta e Coração das Meninas. O Coração das Meninas, eu acho que o Bororó, ele pode contar essa história, inclusive dos escravos, de um outro ponto de vista, bem interessante. E ele é um cara, assim, que tem uma história da estiva, ele sabe que o estivador foi o primeiro sindicato do Rio de Janeiro, ele fala isso. Então é um cara interessante. Agora existem outros, outros blocos que eu acho que não teriam essa identidade que você está falando. Tem o Sarau, que é bem não, tipo o Banda, da Conceição, os Escorrega, que são até tem Bolsonaro, de repente até o Escorrega, né? Porém, do ponto de vista de ocupar a rua com os amigos, etc. Aliás, o Camarão é um cara engraçado de entrevistar, porque ele é um Bolsonaro, mas ele nos ama de paixão. E ele acaba com todo mundo no Facebook, mas quando a gente fez o Réveillon no Circo Crescer e Viver, que a gente fez um evento, o Camarão foi. Eu mandei um convite para ele também, que eu também não dou mole para ele. Convidei ele e ele foi, falou, não poderia deixar de vir, vocês são muito queridos. Mas assim, nesse sentido eu acho que ele também tem de alguma forma tem uma ligação, não é uma ligação política, partidária, nem sequer de visão de mundo, mas no que toca a perceber o valor da atividade comunitária como uma coisa relevante para fazer as coisas acontecerem, eu acho que ele também é parceiro. Esse Duque tinha, Alberto, né, era o nome dele? O Alberto, ele tentou realmente fazer contato com todas as manifestações culturais, de alguma forma insistir para que apresentassem projetos, mas para a gente eles até apoiaram o desfile da gente, mas como acho que era R$2.000, só que R$2.000 para um Coração das Meninas ajuda muito. Para a gente, como a gente ganhava dinheiro via Sebastiana, o nosso valor era maior que a Sebastiana conseguia, então para a gente os R$2.000 não eram fatais. Para o Bororó, certamente. Eu nunca me senti inseguro, nem nessa época, porque tinha a sua lógica, e se você não ofendesse a lógica, ninguém te A gente também nunca peitou nada de eventual tráfico, porque o Morro da Conceição, ele era um pouco preservado por causa da fortaleza da Conceição. Tinha um tráfico mínimo do outro lado, do Jardim do Valongo, mas para cá não tinha. Agora parece que tem muito, né? Mas a gente nunca teve nenhum embate. Teve uma vez que eu até subi com o Júnior do Afro-Reg, porque em paralelo com os escravos eu era gerente de patrocínios da Petrobras. Eu tinha duas personalidades assim, completamente díspares. E a Petrobras patrocinava o Afro-Reg e a gente teve... Lembra que era uma partida coisa do cara que vendia bebida, que era ligado no tráfico. A gente recebeu uma informação de que o tráfico não queria mais que a gente fosse lá, alguma coisa assim. E aí, como eu, pela Petrobras, tinha contato com a Afro-Reg, que estava começando, ainda não era essa estrutura que depois ficou, e falei com o Júnior do Afro-Reg, e o Júnior falou, não, vamos lá. Aí eu fui lá com ele. E o cara disse, não, de jeito nenhum, não tem nada contra vocês. Muito pelo contrário, inclusive. Vocês consomem muito bem. Ótimo, é excelente para nós, pode fazer. Então a gente até sacou que um cara de bebida era ligado de alguma forma, porque esse cara comentou do Fernando. Então a gente falou, não, Fernando, então... Mas a gente nunca procurou nenhuma alternativa que gerasse impasse, porque no impasse a gente perderia. Outra coisa bacana também, que o periquito, esse que morreu, que era da estiva, você imagina sempre estivador um cara imenso. O periquito era magérrimo e mínimo, ele era pequenininho, por isso chamava periquito. Teve um infarto e morreu. Ele era super sindicalista, politizado, e ele se colocou muito à missão de formar uma coisa de proteção aos escravos da Mauá.
Então, nos Escravos da Moá, a gente saía no desfile e o periquito ia o tempo inteiro fazendo assim Não, pra mim. falava, eu perguntava para ele que podemos ir para dentro da harmonia? Não, pode. Não vai acontecer nada. Vai acontecer. A estiva, o cara da estiva disse que não vai acontecer nada, a gente não foi em frente.